Major, então vamos falar de Alexandre de Moraes, o fora da lei, ministro querido, amado, meu carequinha, não sou eu que estou falando, é uma reportagem da revista Oeste, escrita pelo Guzo, tá? Não somos nós. O ministro do Supremo Tribunal Federal assina decisões que desrespeitam de maneira direta a legislação e a Constituição, artigo escrito e muito bem escrito por J.R. Guzzo, foi publicado no jornal Gazeta do Povo e reproduzido na revista Oeste. Segundo Guzzo, o Supremo Tribunal Brasileiro é um caso único em qualquer país do mundo que pretende ter uma Corte Superior de Justiça encarregada de dar, sempre e de forma coerente, a última palavra a respeito da lei. No Brasil, a Corte Suprema nunca tem a mesma palavra sobre nada. Vai mudando conforme as circunstâncias e os interesses pessoais dos seus 11 ministros, a maioria dos quais hoje servem como advogados militantes da esquerda e da oposição política ao governo. Major, caso aconteça algum paranauê muito extraterrestre, assim, muito sem explicação, e o Lula vença, ele também pretende levar para o Supremo o seu advogado Zanini, a esposa de Chico Buarque, e deu o direito do Lewandowski de indicar alguém que ele se afeiçoa em troca da descondenação. Então, imagina como o Supremo não vai piorar caso alguma intervenção extraterrestre aconteça e Lula ganhe. A matéria do J.R. Guzzo realmente é sensacional, ele vem de forma muito coerente, colocando a opinião da maioria dos brasileiros e a opinião também dos juristas, o Camila Abdo. Nós não estamos falando aqui de opinião de leigos, a opinião, não estou falando aqui da opinião, na minha opinião, da sua opinião, da opinião do povão. Nós estamos falando da opinião de juristas renomados, juristas esses que vêm aí se perguntando o que acontece na Suprema Corte desse país, na qual a jurisprudência e as boas normas do direito, elas são praticamente ignoradas. A exemplo disso, temos inquéritos instaurados de ofício, inquéritos sem anuência do Ministério Público, que é o fiscal da lei e o detentor exclusivo da propositura da ação penal, da ação, então, qualquer tipo de ação, melhor dizendo, né? Mas no caso ali, as ações penais que essas são colocadas aí pelo ministro, que é chamado aí por J.R. Guzzo do xerife fora da lei, aquele que não representa aí e não respeita o Estado democrático de direito. E o Guzzo, ele fala aqui, ele tornou-se uma espécie declarada de fora da lei jurídico, sistematicamente e agindo de caso pensado. Ele assina decisões que desrespeitam de maneira direta a legislação e a Constituição. Se fosse um juiz de direito de qualquer vara, gente, o juiz de direito de primeira instância, essas decisões seriam reformadas pelas instâncias superiores. E J.R. Guzzo coloca aqui, não podemos ler toda a matéria, porque é uma matéria da revista Oeste, né? Mas a gente pode comentar esses principais aspectos da matéria, na qual fica claro ali que realmente esse desrespeito ele é expresso e que se isso acontecesse numa primeira instância de qualquer circunscrição aí do Estado brasileiro, de qualquer comarca ou vara da justiça brasileira, essa decisão seria imediatamente reformada pela instância superior. E aqui fazemos aquela pergunta para Camila Abdo, que a gente não quer calar, mas como recorrer se quem toma essas atitudes é a última instância da justiça brasileira, a Suprema Corte, que é o órgão da cúpula do Poder Judiciário, que é responsável pela guarda da Constituição Federal, conforme previsto no artigo 102 da Constituição brasileira. Me diga você, Camila, é ou não é um estado de exceção? Eu acho que nós deveríamos cobrar o Senado, assim como a esquerda cobra o presidente Bolsonaro por qualquer porcaria que aconteça. Nós estamos passando por um momento extremamente sério
é um estado de exceção, como disse aqui o Erismar, infelizmente o Brasil, peraí que subiu, o Brasil vive uma tirania jurídica, nós estamos sim numa tirania jurídica, num estado de exceção, nós chegamos no momento que a censura, ela só tende a crescer, porque o Senado em si não está fazendo nada para conter. Então, que tal se juntar e fazer aquela pressão suave, como diz o Carioca, aquela pressão maneira, em cima do Senado para que eles comecem a pautar, pelo menos, não digo nem impeachment, que eu duvido que eles pautem impeachment, mas a investigação de Alexandre de Moraes. Quem sabe, Major? Uma questão também crucial a se destacar aqui na matéria do J. Riguzo é a questão que o ministro é conhecido por todo mundo no meio político, no qual ele chefia um inquérito grosseiramente ilegal e um inquérito perpétuo, né? Ele conseguiu inventar um inquérito perpétuo. Para quem não sabe, o tempo médio de um inquérito aí é em torno de 3 meses, que sai uma renovação por mais 45 dias ou coisa do tipo, mas não, nós temos aí sob a tutela judicial das pessoas envolvidas, um inquérito que fica ali como um tormento perpétuo aos envolvidos. Por quê? Esse inquérito não tem fim, esse inquérito não tem conclusão, esse inquérito não chega ao fim nunca. Então, perceba que existe uma tortura judicial em cima daqueles envolvidos que estabelecem, que são ali acusados por aquele que deveria ser ou que iria fazer o julgamento, mas não, ele faz a acusação, ele faz o julgamento e determina as penas. Major, ele tem as suas características ditatoriais. Eu já acho que ele foi colocado lá justamente para isso. Não vou mentir, o Temer não é uma pessoa burra e eles já sentiam ali o calor público em relação ao Jair Bolsonaro, os pedidos, eles têm como medir isso, tá? Existem formas de medir isso. Então, eu acho que ele foi colocado lá propositalmente para que o Jair seja a primeira e única pessoa a sair da curva eleitoral do cenário brasileiro para que as coisas retornem. Algo me diz que foi tudo de caso pensado. Não sei, Major. A única solução que nós temos para o povo brasileiro é a definição do quê? A definição do estabelecimento de uma política, reestruturação da política brasileira para que novos senadores, como Daniel Silveira, se vier, se Damares vier senadora também, se algum dos filhos dele se manter aí, vier também candidatos, nós temos que manter esses políticos que fazem um bom trabalho e temos que reeleger tantos outros que façam o processo de mudança e o processo democrático. Não existe o menor cabimento uma Corte Suprema perpétua tomando conta de ações que deveriam ser encaminhadas para a primeira instância do judiciário brasileiro, para que houvesse, sim, o devido processo legal, quando você tem um contraditório, ampla defesa e tem um grau de recurso para estabelecer aí a sua defesa dentro dos parâmetros legais. Então, qual que é a nossa atitude? Vamos eleger aí os candidatos que realmente representem as nossas expectativas diante dessa mudança que nós precisamos no nosso país.